Olá pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná e na nossa aula de hoje nós vamos estudar cinemática, mais precisamente movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem, você pode achar que o vídeo ficou um pouco longo, mas aqui na descrição do YouTube eu coloquei cada tema com o tempo exato na frente. Se você clicar nesse link, já vai direto para aquele tema que te interessa, que você precisa estudar naquele momento. Beleza? Então não se desespere. Faça de conta que a minha aula é uma série boa e você vai assistir vários capítulos até chegar ao final da saga. Acho que você vai gostar. Espero que vocês gostem, mas que principalmente que vocês aprendam com essa nossa videoaula. Então, vamos para ela sem mais delongas. Quando você ouve falar em cinemática, eu imagino a saudade que dá ir para o cinema, né? Exatamente. Isso tem tudo a ver, porque o termo cinemática indica o estudo do movimento. Só que a cinemática, ela descreve os movimentos dos corpos, mas ela não vai se preocupar com suas causas e consequências. Isso daí é papel da dinâmica, que vamos estudar um pouquinho mais para frente. Alguns conceitos básicos precisam ser estudados antes de começarmos mesmo o estudo do movimento uniforme e movimento variado. O primeiro desses conceitos é partícula, corpo ou móvel, que para o nosso estudo são sinônimos. Esse é o objeto de estudo do movimento. E muitas vezes nós podemos desprezar suas dimensões, então o tamanho dele para nós não vai interessar. Quando interessar, nós chamaremos ele de um corpo extenso. O próximo conceito básico importante é o referencial. Quando você olha a imagem do jogador de basquete, você imagina esse rapaz se achando muito alto em relação a esse. Eu sou muito alto. Mas se eu colocá-lo, por exemplo, perto do jogador de basquete profissional, talvez ele não seja tão alto em relação àqueles jogadores. Em relação a este referencial, sim, ele é alto. Mas talvez em relação ao jogador profissional de basquete, talvez não seja. O rapaz achou isso pesado. Para esse daqui, que é acostumado a levantar pesos muito mais intensos, esse halter seria muito fácil ser levantado. Então o conceito de pesado leve depende de como está sendo analisado. É o que nós chamamos de referencial. É aquilo que você faz uma espécie de comparativo para poder tirar sua conclusão. Então alto e baixo, pesado ou leve, depende do referencial. Já já falaremos que até mesmo o movimento depende do referencial. Posição é um conceito muito importante para o estudo da cinemática também. Vamos falar um pouquinho do nosso estado de Rondônia, para ser mais preciso, a nossa cidade, Ji-Paraná. Supondo que uma pessoa queira ir de Ji-Paraná para Vilhena, uma distância aproximada de 330 quilômetros. Supondo que ela vá pela BR-364. Professor Marco Aurélio agora dá aula de geografia. Se você vai pela BR-364 sentido Vilhena, a primeira cidade que você passa é Presidente Médici, a 35 quilômetros de Ji-Paraná. A próxima cidade é Cacoal, que é distante de Médici 70 quilômetros. Depois Pimenta Bueno, cuja distância de Cacoal é 40, e aí um grande vazio de Pimenta Bueno até chegar em Vilhena, 185 quilômetros. Mas, agora, se o objetivo é ir de Ji-Paraná para Porto Velho, pela BR-364, nós vamos fazer alguns caminhos. Vamos passar por algumas cidades para percorrer esses 380 quilômetros aproximados entre as duas. Pela BR-364, passaremos por Ouro Preto do Oeste, aproximadamente 60 quilômetros de Ji-Paraná. A próxima cidade é Jaru,
30 km de Ouro Preto. Na sequência, Ariquemes, 90 km de Jaru. Praticamente a mesma distância de Ariquemes até Itapuã do Oeste, a próxima cidade. E aí temos Candeias, também mais ou menos a 90. E finalmente chegamos em Candeia do Jamari, que é vizinho de Porto Velho, 20 km. Aí chegaremos na capital. O interessante é que se eu estou indo para Vilhena, Presidente Médici está no sentido do meu deslocamento. Eu quero ir para Vilhena. Então, se eu passo por Médici, beleza, estou no caminho. Por isso, vamos adotar como um valor positivo na minha posição. Agora, se eu estou indo para Vilhena e de repente eu passo em Ouro Preto do Oeste, então eu estou 60 km para trás do meu referencial. Então é como se eu tivesse feito um caminho inverso. Se eu continuar nesse caminho, eu vou parar em Porto Velho. Eu não quero ir para Porto Velho, quero ir no outro extremo da BR, quero ir para Vilhena. Então, nesse caso, Médici seria positivo e Ouro Preto do Oeste seria uma posição negativa. Agora, se o meu referencial é ir para Porto Velho, o que vai acontecer? Ouro Preto do Oeste é uma posição positiva, enquanto o Presidente Médici é uma posição negativa. Deslocamento escalar é quando eu penso nas posições e estabeleço uma relação entre elas. Na figura, temos uma posição -2, a origem dos espaços ou origem das posições, que é a posição S igual a 0, e depois uma posição positiva, nessa trajetória orientada que vocês estão vendo aí. O símbolo S0 significa posição inicial e o símbolo S, posição final. E aí usamos um operador matemático chamado delta. Toda vez que vocês virem o delta, significa uma variação. Então, se eu tenho delta S, é uma variação da posição. Então, seria a posição final menos a posição inicial. Por exemplo, você tem um carro que está em Ouro Preto do Oeste, mas o objetivo é ir para Vilhena. Vamos adotar Ji-Paraná como o início da trajetória. Por algum motivo, esse cara foi parar em Ouro Preto do Oeste. Então, ele está na posição -60. Então, ele resolve voltar, parte da posição -60, passa pela origem e chega até a posição +35. No nosso caso, Presidente Médici. A posição inicial desse móvel é -60. A posição final é 35. Então, qual seria o ΔS? Já que ele é a posição final menos posição inicial. Posição final, 35, menos a posição inicial. A posição inicial já era negativa, não é isso? Com o sinal menos, que é do deslocamento escalar, -60, menos -60. Portanto, +60, que vai dar o resultado final de 95 km. Então, basicamente, ele sai da posição -60 e chega até a posição +35, percorrendo um deslocamento de 95 km. E pode acontecer também que esse deslocamento escalar seja negativo. Por exemplo, esse veículo saiu da posição B e foi até a posição A. A posição B estava na posição 50 de uma trajetória orientada, enquanto o A está na posição 30 km. Como é que é o ΔS? Posição final menos a inicial. A final é 30 e a inicial é 50. 30 menos 50 dá -20. Isso pode acontecer? Pode. É o tipo de movimento que é chamado de movimento retrógrado. Então, podemos concluir o quê? O que é o movimento progressivo? É quando o ΔS é positivo, ou seja, maior que zero. E o retrógrado, quando o ΔS é menor que zero. Fiquemos atentos que distância é diferente de deslocamento. Distância percorrida é uma, deslocamento escalar é outro. Imagine duas cidades, a cidade A e a cidade B, e a distância entre elas seria de 50 km. Então eu vou marcar a cidade A como minha origem e a cidade B com a posição 50, porque é a distância entre elas. Um carro sai da cidade A para a cidade B. E é isso, de A para B. A distância percorrida é 50 km. Coincidentemente,
o deslocamento escalar também é 50. Por quê? Se calcula posição final menos posição inicial. A posição final é 50, a inicial é 0. 50 menos 0 dá 50. Agora vamos supor que esse carro foi e voltou para a cidade A. Se eu penso na distância percorrida, é fácil. É só pegar 100 km, 50 km na ida, mais 50 km na volta. Agora, o deslocamento escalar é exatamente 0. Por quê? ΔS é posição final menos posição inicial. De onde ele saiu? Da posição 0. E voltou para onde? Para a posição 0, para a origem. Logo, o deslocamento escalar é 0. É por isso que eu odeio fazer caminhada. A gente sai de casa, anda, soa, se cansa e tem que voltar para casa. Fisicamente, o deslocamento escalar é 0. O próximo conceito básico muito importante é o intervalo de tempo. Imagine que um evento aconteceu entre as 22 horas e as 23 horas e 32 minutos. Às 22 horas, tudo começou. Então nós chamamos isso de instante inicial. E terminou às 23 horas e 32 minutos. Então chamamos isso de instante final. Agora, o que acontece entre eles? Isso se chama intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o que ocorre entre dois instantes. E aí, no caso, é só fazer o instante final menos o instante inicial. 23 horas e 32 minutos menos 22 horas dá 1 hora e 32 minutos. Repouso e movimento. Olha só, vocês vão ter filhos no futuro e eu sempre vou sugerir bons nomes para os seus filhos. E aqui nós temos 3 coleguinhas, na verdade, e um motorista, né? Tem cara de novinho, mas faz de conta que é um amiguinho que está mais velho. Eu tenho ali a Rucoleia, o Tomatino e o Alface Nelson, que está jogando bola no parquinho. A pergunta é essa: Rucoleia está em movimento ou em repouso? Certo está quem respondeu o seguinte: Rucoleia está em movimento dependendo do referencial. Se pegarmos Tomatino como referencial, ela não está em movimento. Por quê? Porque o tempo passa e Tomatino vai sempre ver a cabecinha dela loira na frente dele. O tempo passa e ela continua no mesmo lugar. Mas em relação ao Alface Nelson, Rucoleia está em movimento, porque o veículo que ela está passa por ele. Então, à medida que o tempo passa, esse veículo vai se deslocando e vai levando Rucoleia mais distante de Alface Nelson. Ou seja, o movimento é um conceito relativo, depende do referencial. Essa é a frase interessante, depende do referencial. Trajetória. A trajetória pode ser retilínea, pode ser curvilínea, como a circular e a parabólica. E aí a pergunta é, a trajetória também depende do referencial? Vamos ver essa pergunta e vamos pensar em um jogador de basquete. Ele está jogando basquete, ele é muito veloz, e tem pessoas assistindo, tem espectadores sentados assistindo ele jogar. Então essa pessoa, esse jogador de basquete, vai quicando essa bola e correndo ao mesmo tempo. Então essa imagem mostra 4 situações em instantes diferentes, onde ele está quicando a bola e correndo ao mesmo tempo. Para ele, na visão do jogador, a bola apenas sobe e desce. Sobe e desce. Ou seja, é um movimento vertical para cima e para baixo. Agora, para uma pessoa sentada, que está parado assistindo o jogo, essa é a trajetória que vê. A bola está aqui, a bola está um pouquinho mais para frente e mais para baixo, um pouquinho mais para frente e mais para baixo, até ela bater no chão e quicar. Ela vai subir de novo, agora ele vai ver a bola subindo. Independente disso,
Essa é a trajetória que uma pessoa parada está vendo. Ele vê uma trajetória parabólica, curvilínea. Esse é o movimento que a pessoa vê. Então, a resposta é sim. A trajetória depende do referencial. Lembra? Para o jogador, ele vê a bola subir e descer. Para a pessoa que está parada, vê a bola subir e descer, mas também vê ela fazendo uma trajetória parabólica, né? Então, porque ela sobe e desce ao mesmo tempo que o jogador vai para frente. Chama-se composição de movimentos. MRU, movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Movimento por quê? Porque o móvel se desloca em relação ao referencial. Retilíneo, adivinha por quê? Linha reta. E uniforme? Porque tem alguma coisa que não muda. Nesse caso, é a velocidade que é constante. Marque bem essa informação. A principal característica do movimento retilíneo uniforme é sua velocidade ser constante, ser a mesma. Não importa o que aconteça, a velocidade permanece a mesma. Por exemplo, imagine um veículo que percorre 50 km em 1 hora, 100 km em 2, 150 km em 3 horas, 200 km em 4 horas. Você está notando que ele percorre 50 km a cada hora. Isso é o que se chama de 50 km por hora, é a velocidade. Quilômetros por hora é a medida mais usual de velocidade. A gente vai usar outra unidade, mas eu explico para vocês como é que faz a conversão. Ou seja, o que acontece se eu dividir 50 por 1? Dá 50. E 100 por 2? Também. 150 por 3? Olha, dá 50 também. E 200 por 4? 50. Isso nos faz chegar a uma conclusão ainda não de equação, mas matemática muito simples. Qual a distância percorrida por esse veículo em 6 horas? Então você vai pensar de 50 em 50, ou você vai multiplicar 50 vezes 6. Você já percebeu que esse veículo vai andar 300 km? Posso rebuscar um pouco mais a pergunta? Quanto tempo ele gastaria para percorrer 450 km? Talvez você pense assim, bom, se em 1 hora é 50, 2 horas dá 100, e vai fazendo a conta, ou simplesmente dividir 450 por 50, que você vai encontrar 9 horas. E essa relação é importante para o próximo assunto, que é exatamente o que nós vamos falar da equação da chamada velocidade média. Velocidade média é uma razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. A unidade no sistema internacional é em metros por segundo. Pô, mas se eu uso bastante quilômetros por hora, como é que eu converto quilômetros por hora em metros por segundo? Bem simples. Vamos pensar o seguinte. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60 dá 3.600. Portanto, 1 hora igual a 3.600 segundos. Então, se eu simplificar um pouquinho aquela expressão ali, dividir todo mundo por 1000, 1000 por 1000 é 1. 3.600 por 1000 dá 3,6. Eu estabeleço uma razão simples entre quilômetros por hora e metros por segundo. É uma proporção de 1 para 3,6. Mas para não fazer essa conta todas as vezes, tem um método prático. Se eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido o meu valor por 3,6. Mas se eu quero fazer o contrário, é só multiplicar por 3,6. Recomendo anotar isso. Vamos precisar. E se de repente eu não quero uma velocidade média? Eu não quero um intervalo de tempo. Eu quero algo instantâneo. Naquele exato momento eu estou olhando para o relógio e olhando para o velocímetro de um veículo. Eu quero saber exatamente a velocidade naquele instante e também determinar a posição. Então, o que era a velocidade média não será mais. O que é intervalo de tempo também não será mais. Então, esse Vm passa a ser apenas V. O ΔT, o intervalo é tão pequeno que tende a zero. Eu costumo brincar que a gente compra o macarrão instantâneo.
O macarrão instantâneo tinha que receber um processo, porque ele não é instantâneo. Ele fica pronto no intervalo de tempo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora, não mais um intervalo de tempo, mas um instante, t. E o ΔS, eu vou deixar o ΔS mesmo. E essa relação que vocês acabam de encontrar aqui, vai nos ajudar a formular a chamada função horária das posições no movimento retilíneo uniforme. Então, se eu pego ali a velocidade instantânea e eu faço uma multiplicação cruzada ali, ΔS vezes 1 e V vezes T. Eu terei ΔS igual a V vezes T. Mas quem é ΔS? É a posição final menos a inicial. Isso tem que ser igual a VT. Então, eu terei o S0 passar para o segundo membro. Então, eu tenho S igual a S0 mais VT. Isso se chama função horária das posições do movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, determine em unidade do sistema internacional a posição inicial e a velocidade de cada uma das funções horárias. O que eu faço para determinar isso? É simples, é só eu pegar a função horária que ele me deu, a equação que ele me deu, e comparar com a função horária das posições. E a comparação não é simplesmente você chegar e ver a ordem que está escrita. Não, sempre você precisa observar quem está acompanhando cada elemento. Quando nós olhamos para a velocidade, ela está acompanhando sempre o tempo. Portanto, nessa função horária, ela vale 3. Enquanto a posição inicial é um termo independente, então ela vale 5. Então, quando eu olho, posição inicial, 5 metros. Velocidade, 3 metros por segundo. Outro exemplo, S igual a 4t. Mas cadê a posição inicial disso? Ele parte da origem. Então a posição inicial é 0, enquanto a velocidade é 4 metros por segundo. E para complicar um pouquinho, a letra C, menos 10 mais t. Qual é a posição inicial? Menos 10. E a velocidade? 0. Nananina não. É 1, porque na matemática sabemos que quando não acompanha nada aqui, ó, tem um 1 escondido aqui nesse t. Isso aqui se chama coeficiente, né? Então é 1. Então, posição inicial menos 10, velocidade 1 metro por segundo. Uma letra D agora com um valor um pouco estranho. Posição inicial tranquilo, que vale 80. E uma velocidade negativa. Existe velocidade negativa? Sim, existe. Então, o que eu faço? Como é que eu posso determinar essa velocidade negativa? O que ela significa? Esse valor negativo da velocidade. Significa que deu ré num carro? Não necessariamente, mas também pode ser. Vou voltar a falar de cidades agora. Imagine que eu tenho ali uma cidade relativamente grande, uma rodovia, uma avenida com 2 pistas, uma que vai e uma que vem. Então, supondo que ali está o centro da cidade, onde tem aqueles prédios. O meu referencial é o centro da cidade. Então, para mim, eu vou adotar todos os veículos que estão indo para lá como positivo e o que está voltando negativo. Observem esse veículo que eu circulei. Veículo A. Ele está no sentido oposto ao centro da cidade. Já o caminhão está indo para o centro da cidade. O veículo A e o veículo B estão em sentidos opostos. Mas eu adotei como referência o centro da cidade, lá onde estão os prédios. E disse assim, todos que estão indo para o centro, eu adotei como um referencial positivo. E os que estão voltando como negativo. Foi meu referencial. Poderia ser o contrário? Poderia ser. Então o que significa? Para mim, no meu ponto de vista, o caminhão está com a velocidade positiva, porque está a favor do deslocamento que eu adotei como referência, enquanto o carro A está no sentido negativo. Então seria uma velocidade negativa. E eu posso até pensar graficamente. Ó. Existe um progressivo, dessa forma. Né? Se eu olhar um gráfico da velocidade pelo tempo, por que a velocidade é uma linha reta? Porque é constante, né? Não é inclinada, não está aumentando ou diminuindo a velocidade. Então ela pode ser progressiva quando ela for positiva, ou abaixo de 0, negativa, né? Aqui, ó, quando for retrógrado. Um exemplo,
Dada a função horária das posições do movimento retilíneo uniforme, S igual a 60 menos 4t, determine a posição do móvel no instante 3 segundos, o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória e a velocidade do móvel no instante 5 segundos. A posição do móvel no instante 3 segundos. Vamos à resolução. Aí está a nossa função horária, onde o t deverá ser substituído por 3 segundos. Não esqueça da multiplicação primeiro, hein? 60 menos 4 vezes 3, 12. Então, 60 menos 12 dá 48 metros. Já na letra B, ele quer o instante que o móvel passa pela origem da trajetória. Já vimos que isso é a posição S igual a 0. E aí, eu escrevendo a função horária e substituindo o S por 0, eu terei 60 menos 4t, passando 4t para o primeiro membro, vai positivo. Agora eu divido 60 por 4 e obtemos 15 segundos de resposta. Então, em 15 segundos ele passa pela origem da trajetória. E na letra C? Vamos lá. Será que é só substituir o instante por 5? Vamos tentar, né? Então, 60 menos 4 vezes 5. Logo, 60 menos 20 vai dar 40. Você encontrou essa resposta? Então você... errou! Exatamente. Por que você errou? Porque é um movimento retilíneo uniforme. Qual a característica do movimento retilíneo uniforme? A velocidade é constante. Então, essa questão nada mais era do que uma... pegadinha do malandro! E como a velocidade é constante, não vai mudar. Logo, é esse mesmo menos 4 metros por segundo que está indicado na função horária. Como eu sei que vocês foram ótimos alunos de matemática, vamos estudar um pouco de gráfico. Diagramas horários do movimento retilíneo uniforme. Então é dada uma função horária, no caso S igual a 3 mais 2t. Então temos aí uma posição inicial de 3 e uma velocidade de 2 metros por segundo. Represente o gráfico SXT, que significa posição em função do tempo, em função do instante. Como era feito o gráfico quando você estudava matemática? Você pegava uma tabelinha que representava os valores de x e de y. Aqui, o nosso x será o t e o y será o s. Então, estabelecemos valores para t. Para x, no caso de vocês da matemática. Agora, vamos estabelecer valores para t. Quais valores? O que eu quiser? Pode até ser, desde que não sejam valores negativos. Porque você ainda não inventou a máquina do tempo para voltar ao passado. Então, o tempo se conta a partir da origem, a partir do zero. Não existe tempo negativo. Então, vamos agora jogar nessa função horária aqui, substituindo o t, e aí vamos calcular o valor da posição. Então, quando t for igual a zero, essa é a minha função horária, vou substituir o meu t por zero. Eu tenho então 2 vezes 0, 0, 3 mais 0 é 3. Portanto, esse é o valor da posição quando o t for igual a zero. Ou seja, a posição inicial, né? E quando for 1? S é igual a 3 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Somado com 3, dá 5. E quando for 2? 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, dá 7. E assim sucessivamente, eu vou fazendo para o instante 3, para o instante 4 e para o instante 5. Claro que vocês notaram também que a posição vai aumentando de 2 em 2, né? 3, 5, 7, 9. Por quê? Porque a nossa velocidade vale 2 metros por segundo. Então, à medida que o tempo passa, a posição vai aumentando de 2 em 2. 2 metros em 2 metros. Então, agora vamos fazer o gráfico. Traçamos o gráfico da posição em função do tempo
e marcamos agora. Vou colocar um quadriculado para ficar mais fácil a gente marcar. Então, que posições são essas? Que pontos são esses? O ponto 0 e 3, está ali, 0 e 3. O ponto 1 e 5. O ponto 2 e 7. O ponto 3 e 9. 4 e 11. E 5 e 13. A matemática não falha, né? Uma função do primeiro grau vai dar uma linha reta. Então pronto, nós acabamos de desenhar o nosso gráfico, nosso diagrama horário do movimento retilíneo uniforme. Esse é um gráfico da posição em função do tempo. Se a velocidade é positiva, nós temos um gráfico nesse sentido aí, crescente. Mas ela também poderia ser negativa, no movimento retrógrado. Compare os dois. Movimento progressivo, o gráfico crescente, e o movimento retrógrado, o gráfico decrescente. Um exemplo para a gente trabalhar. O diagrama a seguir representa as posições ocupadas por um móvel em função do tempo. Então, mais uma vez, nós temos um gráfico da posição em função do tempo. Isso é importante sempre observar. Sempre observe o que diz o gráfico. Posição em função do tempo. Se o movimento é retilíneo uniforme, esse gráfico pode ser crescente ou decrescente, mas é sempre uma linha reta. Então ele pede, letra A, a posição inicial do móvel, letra B, a velocidade, letra C, a função horária e letra D, a posição no instante 10 segundos. Vamos colocar no nosso quadro e vamos resolvê-los agora. Letra A, a posição inicial está no gráfico, 1 metro. Letra B, velocidade, primeiro tem que achar o ΔS, posição final menos a inicial, então 7 menos 1 vai dar 6. E agora o intervalo de tempo, que no gráfico ele vai do 0 ao 2, então 2 menos 0 dá 2. Portanto, a velocidade, que é ΔS sobre ΔT, vai ficar 6 sobre 2, que dá 3 metros por segundo. Agora, para escrever a função horária, eu preciso da posição inicial e da velocidade, o que eu já tenho. A posição inicial ela vale 1 e a velocidade vale 3. É só eu substituir que eu encontro a minha função horária das posições. Já a posição no instante 10 segundos, é só substituir nessa função horária, onde tiver t, trocar por 10. Então eu vou obter 31 metros. Uma coisa importante, quando eu observo um gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai formar uma área nesse gráfico, nesse plano cartesiano. E aí, isso daí é interessante, que vai me dar exatamente o deslocamento escalar do móvel. Então imagine que eu tenho assim, ó. Esse é um gráfico da velocidade pelo tempo. Claro que se o movimento é uniforme, esse gráfico será constante, né? A velocidade é constante. Então essa parte sombreada vai dar um retângulo, por exemplo. E esse retângulo, a área desse retângulo é chamada numericamente igual o ΔS. Resumindo, calculo a área e aí eu já encontro o valor do deslocamento escalar. E o nosso tema agora é o MRUV, sigla para Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Movimento já sabemos, porque o móvel se desloca em relação ao referencial. Retilíneo, surpresa, em linha reta. Agora o termo uniformemente variado é novo para a gente. Parece até meio um pouco contraditório, mas não. Ele varia. Só que o que vai variar é a velocidade, mas de maneira sempre uniforme, ou seja, ela vai aumentar ou vai diminuir sempre na mesma proporção. Então nós dizemos que a velocidade muda de maneira uniforme a cada intervalo de tempo. E isso é que nós chamamos de aceleração. Por exemplo, imagine um carro que quando tudo começou a ser contado, ou seja, chamado instante zero, estava a 60 km por hora. Não significa que um carro já sai automaticamente a 60 km por hora.
Significa que o tempo começou a ser contado quando ele estava nessa velocidade. No segundo instante, chamado T1 igual a 1 hora, ele estava a 80 km por hora. Depois a 100 km por hora no T2. E no T3, 3 horas, a 120 km por hora. Imagine agora um outro móvel se deslocando agora em unidade do Sistema Internacional. No T0 igual a 20 metros por segundo. No T1 igual a 1 segundo, 15 metros por segundo. Na sequência, em 2 segundos, 10. Em 3 segundos, 5. E até que em 4 segundos ele chegou no repouso. São duas situações que a gente consegue analisar o que aconteceu com a velocidade em cada um desses exemplos. No primeiro exemplo, você vai notar que a velocidade aumenta 20 km por hora a cada hora. Já no segundo exemplo, a velocidade diminui 5 metros por segundo a cada segundo. Essa variação da velocidade é chamada de aceleração e pode ser descrita matematicamente como a variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, A é igual a ΔV sobre ΔT. No Sistema Internacional, a aceleração é sempre medida em metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque é metros por segundo dividido por segundo. Conserva a primeira fração, multiplica pela inverte a segunda. Vai ficar S vezes S, que dá S ao quadrado. Certo? Então não influencia em nada, é apenas uma unidade de medida. A primeira função horária que nós vamos estudar é a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Então imagine a equação da aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Se eu quiser saber a relação disso em um certo instante, não no intervalo de tempo, eu vou ter A igual a ΔV sobre T. É no instante, não no intervalo de tempo. Multiplicando cruzado, ΔV vezes 1 é ΔV e A vezes T é AT. Sabemos que ΔV é a velocidade final menos a inicial. E se eu passar esse V0 para o segundo membro, ele vai positivo. Logo, minha equação ficaria velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é chamada função horária da velocidade. É a nossa primeira equação, nossa primeira fórmula que vamos estudar no movimento retilíneo uniformemente variado. Nosso tema agora é a classificação do movimento no MRUV. Supondo que estamos novamente aqui na BR-364 e dessa vez queremos ir para Vilhena, partindo de Ji-Paraná. Então, Ji-Paraná é o nosso marco zero. E sabemos que Presidente Médici, como está no nosso caminho para a Vilhena, é uma posição positiva para o nosso referencial, então mais 35 km. Já Ouro Preto do Oeste, como é no sentido contrário ao deslocamento para a Vilhena, está no sentido Porto Velho, é menos 60. Então vamos supor que a pessoa quer ir para a Vilhena, sai de Ji-Paraná e depois de um tempo passa por uma plaquinha dizendo bem-vindo a Presidente Médici. Logo, ela sabe que está no caminho certo e continua aumentando sua velocidade, ou seja, acelerando até chegar em Vilhena. Supondo que em um certo instante a velocidade era de 40 km por hora. Esse instante é meu instante inicial, zero, quando tudo começou a ser medido. Depois de 1 hora, a velocidade estava em 60. E depois de 2 horas, estava em 80 km por hora. O que podemos dizer em relação à velocidade desse veículo? Ela é positiva. Por que eu sei que é positiva? Porque o móvel está se deslocando conforme o referencial. Ele quer ir para a Vilhena e está no caminho certo para a Vilhena. E por que eu posso dizer que sua aceleração é maior que zero? É positiva. Porque a velocidade está aumentando conforme o tempo passa. Na segunda situação, novamente, o objetivo é ir para a Vilhena. Partindo de Paraná, ninguém sabe por quê, esse cara foi parar em Ouro Preto do Oeste. Aí ele percebeu, meu Deus, estou no caminho contrário para onde eu quero ir. Me distraí na hora de sair de casa e percebi que estou aqui em Ouro Preto. O que eu faço? Vou ter que parar e depois voltar. Então essa pessoa começou a medir, estava com 40 km por hora.
Depois pensou, eu acho que estou no caminho errado, diminuiu a velocidade para 20. E quando ela passou em Ouro Preto, percebeu que estava realmente no caminho errado, parou o carro e resolveu voltar. Então, após 2 horas, sua velocidade é 0, ela parou. Então, notem que a velocidade desse carro está diminuindo conforme o tempo passa. O que eu posso dizer em relação à velocidade desse carro? É negativa. Por quê? Porque o referencial é ir para Vilhena. Esse é o deslocamento. E a pessoa pegou o caminho oposto. Foi parar em Ouro Preto do Oeste, está indo no sentido Porto Velho. Portanto, sua velocidade é negativa. E a aceleração? Também é negativa, porque ele está diminuindo a sua velocidade, até parar. Notem que nos dois exemplos, tanto a velocidade quanto a aceleração, elas trabalham juntas. Aqui, as duas são positivas, duas são maiores que 0. Por que eu digo que elas trabalham juntas? Porque na primeira situação, o motorista precisa chegar até Vilhena, e o que ele faz? Ele pega o caminho certo para Vilhena e vai aumentando sua velocidade. Então, velocidade e aceleração são positivos. Na segunda situação, notem que também a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Beleza? Mas por quê? Primeiro, porque para ir, o objetivo é ir para Vilhena e o veículo está indo para Porto Velho, sentido Porto Velho. Passa por Ouro Preto do Oeste. Então, sua velocidade é negativa. Então, o que a pessoa faz? O que o motorista faz? Ele reduz a velocidade até parar. Ele vai parar o carro, depois fazer o contorno e voltar para o sentido correto. Então, notem que a velocidade e a aceleração, elas trabalham juntas para essa finalidade, para corrigir a trajetória. Portanto, velocidade e aceleração, as duas são negativas, logo o mesmo sinal. Esse tipo de movimento retilíneo uniformemente variado é denominado movimento acelerado. Todos são favoráveis ao movimento. Um jeito fácil de você entender isso é você olhar o sinal. Se a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Na situação 3, também temos um veículo que precisa chegar em Vilhena. Então, o que ele faz? Está no caminho certo. Ok. Porém, há uma peculiaridade. Quando começa a medir o tempo, ele está a 30 km por hora. Depois de 1 hora, ele está a 15 km por hora. E depois de 2 horas ele para. Ou seja, ele até está no caminho certo. Porém, sua velocidade está diminuindo. Portanto, ele está desacelerando. Não vai chegar em Vilhena nunca desse jeito. Ok, velocidade positiva. Ele está no caminho certo, podemos dizer assim. Está no caminho do referencial. Mas está desacelerando. Vai chegar um ponto que ele vai parar. Então, velocidade e aceleração têm sinais contrários. Na situação 4, novamente um veículo saindo de Paraná. O objetivo é ir para Vilhena, mas ele toma o caminho oposto. Passa por Ouro Preto. Daí o motorista pensou assim, já estou aqui mesmo, não vou voltar. Vou continuar acelerando e vou parar lá em Porto Velho. Então o que nós vemos? Sabemos que a velocidade dele é negativa em relação ao nosso referencial. E o que acontece agora com a aceleração? À medida que o tempo passa, está aumentando a velocidade. Então ele está acelerando. Então claramente temos que a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Nunca vai chegar em Vilhena desse jeito. Se você comparar as duas situações, você vai perceber que as velocidades e as acelerações têm sinais contrários. Isso é característica de um movimento retardado. Fácil de observar um movimento retardado, um macete para isso é você verificar que velocidade e aceleração têm sinais opostos. Resumindo, compare os sinais da velocidade e da aceleração. Se forem positivos os dois ou negativos os dois, o movimento é acelerado. Agora, se um for positivo e outro for negativo, o movimento é retardado.
Um exemplo de aplicação da função horária da velocidade. O móvel desloca-se obedecendo a seguinte função horária. V é igual a 28 menos 4t. Determine, em unidade do sistema internacional, letra A velocidade inicial do móvel, letra B, a aceleração desse móvel, letra C, a velocidade no instante 5 segundos e a classificação do movimento, letra D, a classificação do movimento no instante 10 segundos e a letra E, o instante em que o móvel para. Vamos colocar no nosso quadro e vamos resolver. A velocidade inicial do móvel será dada pela função horária. Observando, no lugar da velocidade inicial tem 28. Portanto, velocidade inicial, 28 metros por segundo. De forma semelhante, vamos ver na aceleração. A aceleração acompanha o t. Então, ali o valor é menos 4. Logo, a aceleração, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar a velocidade no instante 5 e a classificação do movimento, temos que substituir o 5 na função horária. 28 menos 4 vezes t, ou seja, 28 menos 4 vezes 5. Desenvolvendo essa equação, encontraremos o valor de 8 metros por segundo, que é um valor positivo. Quando eu comparo com a aceleração que é negativa, observamos que o movimento é do tipo retardado, porque os sinais da aceleração e velocidade são diferentes. Já a letra D nos pede a classificação do movimento no instante 10 segundos. Basta fazer uma substituição na função horária, onde tiver t, eu substituo por 10, então eu terei 28 menos 4 vezes 10, que é 40, eu terei a velocidade de menos 12 metros por segundo, ou seja, um valor negativo. Quando eu comparo com a aceleração, os sinais são iguais, logo é um movimento do tipo acelerado. Por fim, na letra E, ele pede o instante em que o móvel para, ou seja, quando a velocidade final é igual a zero, usando a mesma função horária, substituindo o v por zero, eu desenvolvo essa equação e encontro t igual a 28 sobre 4, ou seja, um instante de 7 segundos. É nesse instante que o móvel para. Vamos agora definir a função horária das posições no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas deixa eu adiantar uma coisa, não se espantem. Eu vou definir matematicamente, mas você não precisa fazer isso toda vez que você for usar a equação. O importante é você conhecer a equação. É que muitas vezes você pensa assim, bom, professor, onde é que surgiu esse t ao quadrado? Por que isso aí é sobre 2? Então, se eu demonstrar a equação, quem sabe você, pelo menos, eu tenho uma pergunta a menos a fazer. Mas o importante é que você não se desespere. O que nos interessa é a equação. Ela vai estar destacada num retângulo amarelo ao final dessa explicação. Graficamente, se olhar a velocidade em função do tempo em um movimento uniformemente variado, o gráfico vai dar uma linha reta. E ela vai ser inclinada para cima, se a velocidade for positiva, e para baixo, decrescente, né, se ela for negativa. Esta figura aqui é o gráfico da função v igual a v0 mais at. Nós vimos que a área desse gráfico é numericamente igual ao deslocamento escalar, numericamente igual ao ΔS. Então, se eu pego esse gráfico e divido ele em duas partes, vou fazer um triângulo e um retângulo. Poderia ter feito o trapézio, mas vou fazer um triângulo e um retângulo, fica mais fácil de entender. Na figura número 1, é um retângulo, cuja área é base vezes altura. Quem é a base? É de 0 até t, então t menos 0. Quem é a altura? De 0 até v0, então v0 menos 0. Logo, minha área 1 vai ser t vezes v0, ou v0 vezes t. Minha figura número 2 é um triângulo. A área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Quem é a minha base? É de 0 até t.
Quem é a minha altura é de V até V0, portanto, a diferença vai ser V0 menos V menos V0. Isso dividido por 2. Certo? Nós sabemos que ΔV é igual à aceleração vezes o tempo. Nós fizemos isso na equação anterior. Então, onde tiver ΔV, que é V menos V0, vou substituir por A vezes T. Logo, eu tenho aqui na minha área 2, eu terei A vezes, aí T vezes T, T ao quadrado, sobre 2. Ok. Não se espante ainda, por favor. Então, o que eu faço? A soma dessas áreas vai me dar o ΔS. Então, o ΔS vai ser V0 vezes T, que é a área 1, mais A vezes T ao quadrado sobre 2, que é a área 2. Mas nós também sabemos que ΔS é S menos S0. E se eu pegar esse S0 negativo e mandar para o segundo membro, eu finalmente chego na função horária das posições no movimento retilíneo uniformemente variado. Repito, calma, não se desespere. Apenas observe essa equação que nós vamos usar. E é claro, cada uma delas, cada elemento dela tem o seu significado. Nós já vimos que o S é a posição final. O S0 é a posição inicial desse móvel. V0, a velocidade inicial, e o T é o instante. Esse A é a aceleração. Só que na equação é A sobre 2. Faz toda a diferença daqui a pouco. Vamos entender isso daí no exercício. E aqui novamente o T ao quadrado. Então todos os elementos nós conhecemos. E ele é uma função que vai nos ajudar a determinar, por exemplo, a posição de um móvel. E aí os detalhes vai ficar mais claro quando fizermos alguns exercícios. Como esse aqui, por exemplo. Uma partícula desloca-se conforme a função horária S igual a 6 menos 9t mais 3t ao quadrado. Em unidade do Sistema Internacional, determine a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração, a função horária da velocidade, a posição da partícula no instante 5 segundos e o instante em que a partícula passa pela origem. Primeira coisa, a posição inicial. Conhecendo a função horária das posições, percebemos que a posição inicial é 6 metros. Da mesma forma, podemos identificar a velocidade inicial, que na equação vai ser menos 9 metros por segundo. Agora, um detalhe importante é a aceleração. Pela função horária das posições, aparece um A sobre 2. Mas quando eu observo o exemplo que foi dado, tem um 3. Então, alguma coisa dividido por 2 deu 3. Que número é esse? Esse número é 6 metros por segundo ao quadrado. Na letra D, eu tenho que determinar a função horária da velocidade. Para isso, eu preciso da velocidade inicial e da aceleração, que eu já encontrei na letra B e na letra C. É só substituir e eu tenho a minha função horária das posições. E o interessante é que já está finalizado. Ele não pediu para calcular nada, apenas para escrever a função horária da velocidade. Na letra E, a posição da partícula no instante 5 segundos. Eu vou pegar a minha função horária que foi dada e onde tiver a variável t, vou substituir por 5. E depois fazer os cálculos e chegar a essa posição. Então eu terei 6 menos 9 vezes 5, mais 3 vezes 5 ao quadrado, respeitando aí as expressões numéricas. Então 6 menos 45 mais 3 vezes 25. Concluindo, 6 menos 45 dá menos 39. Com mais 3 vezes 25 dá 35, resposta 36 metros. É a posição da partícula no instante 5 segundos. Por fim, a letra F, que é uma questão grande. O instante que a partícula passa pela origem. O que é passar pela origem? A posição final igual a 0. Então eu pego a minha função horária, aonde tiver S substituo por 0, organizo ela matematicamente e vou perceber que vai dar uma equação do segundo grau. Vou organizá-la muito bem, deixando o t ao quadrado primeiro, depois o 9t e depois o 6 igualar a 0. Se você observa, eu tenho uma equação do segundo grau. Quem quiser dividir por 3, ficaria mais fácil resolvê-la. Eu vou fazer direto do jeito que está aqui.
Porque se é uma equação do segundo grau, eu vou ter que identificar o A, o B e o C. Nesse caso, o A vale 3, o B vai valer menos 9 e o C vale 6. Logo, meu delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ficará como menos 9 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 6. Ou seja, 81 menos 72, que dá 9. Como eu quero encontrar o valor de t, jogo na segunda parte da equação do segundo grau, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 9 mais raiz de 9 sobre 2 vezes 3. T é igual a menos com menos mais 9, mais ou menos raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes 3, 6. Então eu terei um T1, que vale 9 mais 3 sobre 6, cujo resultado vai ser 2. E tem um T2, que é 9 menos 3 sobre 6, que é resultado igual a 1. Portanto, esse meu móvel passa pela origem nos instantes 1 segundo e 2 segundos. Como isso é possível? Ele pode ter passado na ida e na volta. Ele pode ter invertido o seu sentido em algum instante do seu deslocamento. Até agora, nós vimos duas funções horárias. Uma da velocidade, outra da posição. Vai nos ajudar a resolver problemas aonde o tempo seja significativo. Mas se por acaso estiver fazendo algum problema, que eu não tenha o instante, que eu não tenha o tempo, eu te dou algumas opções. A primeira é rezar. A segunda, você pega uma função horária, encontra os dados e depois usa na segunda. Geralmente você vai usar sistema de equações para isso. Eu não recomendo, porque é um pouco complicado. A outra situação é você usar a boa e velha equação de Torricelli. Esse cara é Evangelista Torricelli, um italiano que viveu no século XVII. Grandes contribuições para a mecânica, dentre elas essa equação que vamos estudar agora. A equação de Torricelli para o movimento retilíneo uniformemente variado. Novamente, não se espante. Vou só apresentar os elementos matemáticos, vou pular as formalidades e já vou chegar nela. Ela surgiu dessa equação, velocidade igual a V0 mais AT, aonde se isolou o tempo nessa equação. E substituímos isso lá na função horária das posições. E desenvolvemos isso matematicamente. Então, se você quiser xingar alguém, algum cientista do passado, xingue um monte. Mas isenta o coitado do Torricelli, que ele só quis ajudar a sua vida. Porque se ele não tivesse encontrado essa equação, formulado essa equação, você teria que fazer todo esse trabalho aqui para poder resolver problemas aonde você não tem o tempo. Muito bem, então eu tenho uma função horária da velocidade, uma função horária das posições e eu tenho a equação de Torricelli, que não é uma função horária. E agora, qual equação eu uso em cada problema? Aí vai uma dica importante para a física. Primeira coisa, o que o exercício está pedindo? Nós temos que ler o problema todo, chegar no final, o que ele quer. Ok, com base no que ele quer, a gente já começa a ter uma ideia de qual equação usar. Vamos supor que o problema quer o instante. Poxa vida, a equação de Torricelli não dá o instante, já exclui ela. Ah, ele quer a posição. A função horária da velocidade não dá posição, então exclui ela já. Então já te ajuda sabendo que o exercício está pedindo. Segundo ponto, é sempre bom você anotar num cantinho do seu caderno, num cantinho da sua folha, todos os dados que o problema forneceu. Eu costumo dizer que tem os dados que são diretos, né, aqueles que estão bem na sua cara, são evidentes, e aqueles que estão subentendidos, que através de um texto você chega a conclusões. Observe sempre as unidades de medida. Então, na dúvida, deixe tudo no sistema internacional. Mas se não está com dúvida, consegue trabalhar com outras unidades, tudo bem. Mas sempre observe. Não bagunce. Não misture quilômetros por hora com metros.
Não misture quilômetros por hora com segundos. Sempre adapte as unidades de medida. Se necessário, está muito complexo o problema, faz um desenho, um esboço da situação para ver se você entende melhor. Por fim, com base nos dados que você tem, escolha a equação apropriada. Agora vamos ver um resumo dos diagramas horários, ou também chamado de gráficos, dos movimentos uniforme e uniformemente variado. Ali estão representados a posição pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo nos dois tipos de movimento. No movimento retilíneo uniforme, nós já vimos que o gráfico da posição pelo tempo é uma linha reta. Essa linha reta pode ser crescente ou decrescente. Por que isso acontece? Já vimos que no movimento retilíneo uniforme, a posição pelo tempo é dada por uma função do primeiro grau. Logo, o gráfico é uma linha reta. Se a velocidade é positiva, é crescente. Se a velocidade é negativa, é decrescente. Aqui eu representei nos dois para ocupar menos espaço. Então, o vermelho indica uma velocidade decrescente e o azul uma velocidade crescente. Como seria o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento retilíneo uniforme? Nós sabemos que a principal característica do movimento retilíneo uniforme é exatamente a velocidade constante. Portanto, o gráfico é uma constante. Notem que a velocidade não vai variar. Ela é a mesma no decorrer da trajetória. Ela poderia ser essa ou poderia ser essa. Tá? Você vai ver gráfico com os dois ao mesmo tempo, com duas velocidades. É apenas para ocupar menos espaço que eu coloquei aqui. Então, a velocidade pode ser positiva ou negativa, mas é constante. E a aceleração? Poxa, o movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. A aceleração é zero. Então, esse é o gráfico indicando a aceleração no movimento retilíneo uniforme, a aceleração sendo igual a zero. Já no variado, a posição em função do tempo é dado por aquela função horária das posições, que tem um t ao quadrado, se vocês lembram que acabamos de ver. Portanto, se tem t ao quadrado, significa que é uma função do segundo grau, que vai nos dar uma parábola. Então, se a aceleração é positiva, concavidade para cima, se a aceleração negativa, concavidade para baixo. E a velocidade? Ela vai ser crescente ou decrescente também. Porque se você olhar o gráfico, qual é a função que me dá a velocidade pelo tempo no movimento retilíneo uniforme? É uma função horária da velocidade, que é uma equação do primeiro grau. Então, meu gráfico será uma linha reta, né? Então, aqui está representado. Poderia ser o azul, se a aceleração for positiva, ou aqui em rosa, né, se for negativa, né, decrescente. E a aceleração? Ela é constante. Ela pode ser positiva ou negativa, mas é constante. Um caso específico do movimento retilíneo uniformemente variado é a queda livre, onde um corpo cai e sob a ação de uma aceleração gravitacional, e aí podemos analisar sua velocidade, tempo de queda, etc. Quando se fala em queda livre, vamos lembrar de uma treta histórica. Apesar de não serem contemporâneos, Aristóteles disse que um objeto pesado sempre cai mais rápido do que o mais leve, enquanto Galileu Galilei dizia que se nós desprezássemos a resistência do ar, um objeto pesado e um leve caem ao mesmo tempo, chegando ao solo no mesmo instante. Quem será que está certo? Quem será que está errado? Provou-se mais tarde que Galileu Galilei está certo. Galileu Galilei conduziu um experimento curioso, onde ele foi na cidade de Pisa e soltou de uma certa altura duas esferas idênticas, uma de madeira bem leve e outra de metal mais pesado. Escolheu um momento do dia em que não houvesse vento e um dia seco, com pouca umidade, que poderia vir a atrapalhar o seu experimento. E um assistente detectou que praticamente as duas esferas chegaram no solo juntas. Então, se nós pensarmos no vácuo, onde não tem resistência do ar, um martelo e uma pena deveriam chegar juntos ao solo. Para demonstrar o efeito da resistência do ar,
Vou pegar uma folha de papel comum e vou posicioná-la naquele primeiro ponto, a primeira marcação ali da parede. E vou soltar essa folha. Vocês vão observar como é a queda dessa folha. Não vai cair diretamente, ela vai dar voltinhas. Agora, se eu amassar essa folha, eu alterei a massa dela? Não, não alterei. Continua a mesma massa. Porém, ela vai ter menos resistência com o ar. Então, se eu solto, ela cai direto, sem fazer nenhuma voltinha. Vamos comparar agora uma folha aberta e uma folha idêntica, só que amassada. E vou soltar as duas. Observem o movimento de queda. Claramente, a bolinha chega primeiro ao solo. Uma pesquisa. O experimento do martelo da pena já foi realizado durante uma viagem espacial à Lua. Você sabe quando ele foi realizado? Quem o realizou? Qual a importância do experimento? Qual foi a repercussão na mídia? Essa imagem mostra o que aconteceu. Na Lua, o astronauta Dave Scott, na missão Apollo 15, lá no ano de 1971, conduziu esse experimento. Ele pegou uma pena de um falcão e um martelo de alumínio. Soltou, os dois chegaram ao solo ao mesmo tempo. Porque na Lua não há atmosfera. Claramente se percebeu que os dois chegaram ao mesmo tempo. Como a aceleração gravitacional da Lua é menor que na Terra, eles chegaram até mais devagar, mostrando o efeito bem mais interessante. Muitos anos depois, fizeram o experimento da bola de boliche da pena. Em um laboratório da NASA, o NASA Space Power Facility, em Ohio, nos Estados Unidos, é a maior câmara de vácuo do mundo. E lá, removeram todo o ar dentro dessa grande câmara e soltaram uma bola de boliche e uma pena, e chegaram juntos numa superfície. Abandonando-se um corpo de uma altura h, onde é possível desprezar a resistência do ar, podemos observar que esse corpo sofre uma aceleração constante, denominada a aceleração da gravidade. Na superfície terrestre, ela tem um valor médio de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas não se preocupe, na maioria dos problemas de física, a gente arredonda para 10, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Comparando a aceleração da gravidade de alguns astros, temos o seguinte. Plutão é um planeta anão. Sua gravidade é de 0,62. Comparando com a nossa Lua, por exemplo, que é um satélite natural, tem 1,62. Já Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, tem 24,79 metros por segundo ao quadrado, enquanto a superfície do Sol, a nossa estrela, tem 273,8. Então você pode observar que a aceleração gravitacional ela depende muito do tamanho dos astros. E as equações dessa queda livre? Como analisamos matematicamente? Os símbolos estão aqui. H é a altura, T é o tempo de queda, G é a aceleração da gravidade e V a velocidade final. Se eu pegar a função horária da velocidade, eu vou concluir que a velocidade inicial é zero, porque um corpo em queda livre parte do repouso. Essa aceleração é o G, é a gravidade. Logo, a adaptação da função horária da velocidade na queda livre se resume em V igual a G vezes T. E a função horária das posições? Esse S é a altura, H. Se ele não andou nada ainda, eu vou dizer que o S0 é zero. Do mesmo jeito que a velocidade inicial também é zero, porque ele parte do repouso, e essa aceleração aqui é a da gravidade. Logo, a função horária das posições é resumida em H igual a G vezes T ao quadrado. A equação de Torricelli também pode ser adaptada. Basta eu lembrar que a velocidade inicial é zero, a aceleração é g e o ΔS nada mais é do que a altura. Logo, eu tenho a adaptação da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. Daqui a 3 anos,
vocês estarão jogando seus chapeuzinhos quadrados para cima no dia da formatura de vocês. E aí vocês vão se lembrar que aprenderam o princípio físico do lançamento vertical. Espero que se lembrem também que em uma cortada de vôlei, como essa do vídeo está passando para vocês, aonde a jogadora bate a bola de cima para baixo, há também um lançamento vertical. A mesma coisa dessa enterrada do basquete, onde a bola vai de cima para baixo com velocidade. No lançamento vertical para cima, imagine essa menininha jogando uma bola para cima. Usando o solo como referência, vamos dizer então que a aceleração da gravidade é negativa, porque está jogando a bola para cima, seria contrária à aceleração da gravidade. Na altura máxima, o móvel para por uma fração de segundo antes de começar a descer. Portanto, o que podemos dizer é que na altura máxima a velocidade final é zero. A moça joga uma laranja para cima e para baixo. Ela vai descendo, sobe e desce, sobe e desce. Se desprezarmos o atrito e a resistência do ar, podemos afirmar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. As equações são as mesmas do movimento retilíneo uniformemente variado, mas se preferir, você pode substituir o S por H e o A por menos G. Da seguinte maneira: já no lançamento vertical para baixo, temos algumas considerações. Primeiro, que diferente da queda livre, nesse caso o móvel não parte do repouso, ele sofre uma velocidade inicial. As equações são as mesmas do movimento retilíneo uniformemente variado, mas você pode substituir o S por H e o A por G. Usando o solo como referência, a aceleração da gravidade é o mais G mesmo. E aí está a substituição. Muito obrigado por sua atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau!